Porto Alegre em alerta. Vila dos Sargentos, na zona sul da capital, é um dos locais com maior risco de desmoronamentos, desabamento de residências e enchentes. Ministério Público denuncia sargento que fazia investigações ilegais em sistema do governo. E veja também. Pescadores da Ilha da Pintada realizam um mutirão de limpeza do Guaíba. Exportações gaúchas crescem apenas 1% em 2010 e ainda. De olho na Libertadores, dupla Grenal estreia no Gauchão. 14 de janeiro, começa agora o Ubra Notícias. Boa noite. A Defesa Civil de Porto Alegre mapeou 40 pontos na cidade onde há risco de enchentes, desmoronamentos, deslizamentos e incêndios. Devido às chuvas ocorridas recentemente, vários locais estão sendo monitorados. Hoje pela manhã, a Defesa Civil interditou esta residência na Glória, zona sul da cidade, por causa do risco de desmoronamento. A casa está a 30 centímetros do barranco que desabou e corre o risco de cair, causando o efeito dominó e derrubar tudo o que tiver pela frente. Mas, de acordo com a Defesa Civil, outros pontos da capital também estão em alerta. Um dos locais com maior risco de desmoronamento, desabamento de residências e enchentes é aqui na Vila dos Sargentos, na zona sul da capital. Isso porque as residências ou estão na encosta do morro ou nas margens do Guaíba. É uma área que a Defesa Civil tem uma atenção, né, com eles, né, de monitoramento, da gente saber informações, como é que não está a nível do rio, a gente acompanha, que é um tipo de solo rochoso, então tem um risco também muito maior. Uma rocha dessa desliza lá de cima, lá, vai acontecer um acidente com várias vítimas. Cerca de 600 famílias vivem em situação de risco no local. O monitoramento é constante. Quando começa a chover, ventar, a gente dá uma atenção especial, mesmo que às vezes eles nem vejam, né? Mas a gente está monitorando eles através do nível do Guaíba, através de velocidade do vento, a gente já sabe o que pode ter acontecido aqui ou não. Em alguns pontos, a Defesa Civil realiza um cadastramento das famílias com o Departamento Municipal de Habitação para que deixem os locais. Justamente para a inclusão deles no processo Minha Casa Minha Vida, nesse programa que está acontecendo na cidade, né, onde algumas moradias serão ofertadas à população de forma que também sejam contemplados esses moradores de área de risco, né? Já são pelo menos 538 mortos na região serrana do Rio de Janeiro devido aos temporais. Pelo menos 14 em São Paulo. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai antecipar o pagamento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada às vítimas a partir de terça-feira. Além disso, 8.000 cestas de alimentos serão distribuídas aos desabrigados e 5.000 famílias vão receber aluguel social. O governo também vai liberar parte do FGTS para os desabrigados nas enchentes. A partir de hoje, as vítimas podem sacar até R$ 4.650 na Caixa Econômica Federal. Quem perdeu os documentos deve pedir uma declaração da Prefeitura para poder sacar os valores. Para quem quiser ajudar as vítimas da chuva no Rio de Janeiro, a Caixa Econômica Federal disponibilizou uma conta em nome da Defesa Civil. Com o desastre que matou centenas de pessoas no estado fluminense, faltam sepulturas para enterrar os corpos. Em Teresópolis, uma retroescavadeira foi usada para abrir novas covas. A falta de luz em quase toda a cidade. O Instituto Médico Legal foi instalado em uma igreja, em frente à delegacia, para agilizar a identificação dos corpos por parte de familiares e amigos. Os corpos estão armazenados em caminhões frigoríficos e dentro da igreja. Lá no subsolo da igreja onde nós improvisamos o IML, nós temos em torno de 100 e poucos corpos. É difícil, mas o trabalho tem que ser feito.
Já no interior paulista, em Itatiba, o nível do rio Atibaia está acima do normal. A prefeitura retirou diversas pessoas que estavam em áreas de risco. As famílias estão vivendo em abrigos, enquanto o leito do rio não baixa. A gente não sabe à noite, né? O tanto choveu essa noite. Deu uma chuva dessa, já tá cheio. Se enche de uma vez, né? Se tá dormindo, pegou até morrer dormindo. Em Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas, 85 casas às margens do rio Jaguari foram atingidas. Dezenas de pessoas estão desalojadas. E em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, uma cena chocante. Imagens feitas de um helicóptero flagram uma casa no momento em que ela é levada inteira pelas águas da enxurrada. Não havia ninguém dentro da residência. O governador Tarso Genro e secretários de Estado fizeram doações aos municípios atingidos pelo temporal no Rio de Janeiro. A entrega dos materiais foi realizada nesta tarde no Armazém 7 do Cais do Porto, na capital. O local foi transformado em um posto permanente para recolhimento de donativos. Interessados podem fazer doações a partir de hoje, diretamente no Cais do Porto, das 8 da manhã às 8 da noite, ou ligar para a Defesa Civil. Já o Grêmio vai disponibilizar pontos de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas da catástrofe no Rio de Janeiro a partir de amanhã. Os doadores podem colaborar com roupas, itens de higiene e alimentos não perecíveis. Os pontos de coleta ficam na Central de Relacionamento e no quadro social do Estádio Olímpico, na capital. E o valor das passagens vendidas pela linha Turismo dos dias 18 a 20 deste mês vai ser revertido em donativos para as vítimas do estado fluminense. A linha percorre os principais pontos de Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 15. O terminal de embarque fica na Travessa do Carmo, número 84, na Cidade Baixa. Para o final de semana, seguem os temporais sobre o sudeste e centro-oeste brasileiro. Apenas para São Paulo, parece que a chuva vai dar uma trégua. Veja nos mapas a previsão para o Brasil. Durante a madrugada e amanhã de sábado, continua chovendo muito entre o Rio, Espírito Santo e no centro e norte mineiro, além de parte de Goiás e do Mato Grosso. No sábado, as chuvas atingem o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os temporais finalmente dão uma trégua ao estado de São Paulo. Sábado com sol e calor na maior parte do Nordeste. Mínima de 18 graus em Goiás, máxima de 34 no Piauí. Previsão de chuva em Porto Alegre, Florianópolis e Rio. No domingo, mais chuva no Rio de Janeiro, principalmente próximo a Minas Gerais, onde podem ocorrer novos temporais. Os problemas em Nova Friburgo, Petrópolis e outras cidades podem ser agravados. Aqui no Rio Grande do Sul, uma situação diferente do Sudeste. Com Aceguá e Pedro Osório, já são 8 cidades em situação de emergência, mas por causa da estiagem. E para falar sobre esses problemas, está conosco o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Com os problemas de alagamentos e os dramas no Sudeste e aqui na região, principalmente na região sul do estado, a estiagem. O governo federal diz que há verba, que há dinheiro para ser investido em prevenção, mas que os municípios não enviam projetos. Isso é verdade? Bem, primeiro convém colocar números e dados do próprio governo federal. Se nós pegarmos de 8 anos para trás, que são os dados disponíveis do próprio governo federal, antes não tinha esses números, nós sabemos que no Brasil houveram 13 mil portarias, ou decretos criando estado de emergência ou de calamidade pública. Esse é um processo que ocorre depois dos eventos, como esse que está ocorrendo, infelizmente, no Rio de Janeiro. Não estou ainda falando em prevenção, estou falando já em catástrofes. São 13 mil em 8 anos. Quando nós vamos olhar, e esse é um processo que se inicia no município, o prefeito, a prefeitura tem que fazer um levantamento, fotografar, se caiu uma ponte, um bueiro, uma escola, enfim, danificou um computador, ele tem que fazer um relato completo
acompanhado pela legislação, todos os decretos, vem para a Defesa Civil, no caso do Rio Grande do Sul, aqui para o governo do Estado, sem outro Estado, do governo do Estado, a Defesa Civil, que ratifica aquela situação ou vai lá para complementar. Isso depois é enviado para a Defesa Civil Nacional no Ministério da Integração e aí é publicado. São 13 mil, portanto o governo federal não pode alegar que não sabe. Nesses 8 anos ele tem um mapa completo do Brasil, se foi seca, se foi enchente, devastação, incêndio que houve, ele tem isso completinho porque foi feito em todo o país. Isso depois que acontecem as catástrofes, mas como não é prevenção. Aí o que acontece? Desse total, 8% só tiveram atendimento. 92 não tiveram nada. Quando você pega agora 5 anos para trás e olha duas situações, prevenção ou atendimento às catástrofes. O que ocorre? Em 5 anos o governo federal gastou 530 milhões de reais. Vejam bem, 530 milhões de reais. Em 5 anos significa 100 milhões por ano. Só o município de Teresópolis, no Rio, tem uma demanda, se fosse fazer prevenção, de mais de 100 milhões. Quer dizer, isso não atende um município do Brasil. E eles têm toda essa situação na mão do governo federal. Tem que estimular mais. Logicamente que eu não estou aqui dizendo que o governo federal sozinho é o culpado. Os municípios também têm culpa, porque e os estados principalmente, porque o Brasil há 50 anos atrás tinha 80% da população rural e 20% urbana. Hoje, o último censo do IBGE diz que tem 84% na área urbana e 16% na área rural. E essa ocupação urbana foi desenfreada. E há um problema, inclusive, de emprego, de salário, de pessoas com menos poder, que ela tem de se estabelecer em locais mais próximos, onde há a possibilidade de ter algum ganho. Justamente o governo federal também diz que as prefeituras, né, dos municípios também seriam uma das culpadas por essas catástrofes, mas por causa logicamente, dessas construções em locais impróprios. Sim, mas é isso que eu estou falando. Mas imagine Porto Alegre, foi constatado agora, vocês estavam noticiando, não sei quantos pontos com problema de risco sério. Eu pergunto, para remover aquela população dali, ou se chegar hoje 5 moradores e se instalar ali com um casebre, né, que não tem poder de compra do melhor, o que o prefeito pode fazer? Onde é que tem recurso para isso? Mas isso é só para o morador, nós temos que olhar o que causa de dano na infraestrutura. Essas imagens todas publicadas no Brasil hoje, pela TV, pela TV Ubra, mostra a situação em Teresópolis, em Petrópolis. Imagine daqui 15 dias, quando não tem mais holofote para governador, governo federal, para autoridades descerem de helicóptero e serem notícia nacional. Quando terminar essa notícia, ninguém mais fala mais nessa situação. Agora, como é que fica todos aqueles escombros naqueles municípios? Quem é que fica lá dando atenção àquilo? Eu estou falando já no combate, não é nem na prevenção. Não é o município, não é a prefeitura, não é os cidadãos. E onde é que está o dinheiro dos impostos que os brasileiros pagam, que tem que reverter para isso? Para 60% em Brasília, 25% governador e 15% com o município. Lógico que todos têm parte. Agora, por que não fazer um fundo, então, em que esse fundo tenha R$60 da União, 25% do Estado e 15% do município? E vamos fazer um trabalho conjunto honesto para ter uma solução. Senão, daqui a 1 ano ou 10 anos, se eu tiver oportunidade, vocês vão me entrevistar de novo. Daqui a 50 anos vai ter essa entrevista de novo. Está tudo anunciado. Daqui a 1 ano nós vamos olhar esses 780 milhões, vamos vir aqui, desafio a vir aqui, nós trazer os dados. Tomara que o governo cumpra isso aí. Tomara que cumpra, tem um novo presidente. Agora, será que isso ocorre? Então, é um problema de todos. Nós estamos procurando fazer a nossa parte. Tá certo, presidente. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. A seguir, mais um mutirão de limpeza em Rio da Grande Porto Alegre. Até um sofá foi retirado das águas. De Esteio oferece vagas de emprego na região metropolitana, entre elas ajudante de montagem para a obra, encanador e eletricista. Interessados podem fazer o cadastro no site, por e-mail ou ir pessoalmente na agência, localizada no centro da cidade.